Fala galera do canal Maicão no Mato, estamos aqui em Resplendor, Minas Gerais, região do Vale do Aço. Viemos aqui fazer uma trilha no Parque Estadual Sete Salões, Trilha da Onça, visita às pinturas rupestres e, como não pode deixar de ser, contando um pouco aqui da história da região, que é muito fundamentada na história dos índios Krenak. Então vamos com a gente nessa viagem, vem ser feliz com as coisas simples da vida. Estamos aqui no alto da ponte antiga, aqui em Resplendor, só para a gente se orientar. Aqui o trilho vem do Espírito Santo, sentido a Belo Horizonte. Do lado de cá, Parque Sete Salões, bem lá para cima, daqui a uns 9 quilômetros. Aqui a gente tem o Rio Doce e do lado de cá, bem lá para cima, a Aldeia Krenak. Aqui de cima da ponte a gente tem uma vista bem bacana. Cidade de Resplendor, aqui é uma parte dela, né? Pra galera conhecer aí. Isso aí, batemos aqui um bandeco aqui. Isso tem uma coisa que os mineiros não decepcionam na comida. Nota 10. Essa daqui é a casa que a gente vai ficar, né, na hora da trilha. A gente tá aqui a uns 20, 30 minutos do centro de Resplendor. Exatamente aqui no meio da roça. Me surpreendeu, tá? Energia elétrica, internet. A roça já não é mais como antigamente, né? A roça tá modernizada, né, Matheus? É verdade. Hoje em dia tá tudo modernizado. Mas muito bom o ambiente aqui. É boi, pavão, plantação, peixe, tem de tudo aqui. Pedacinho do céu. Ficamos hospedados aqui na fazenda do Joãozinho, que é muito conhecido aqui na região por fazer doces e rapaduras maravilhosas. O sítio dele fica num lugar chamado Laranjeiras, aqui em Resplendor. Na roça a gente está aqui, ó, numa fábrica de rapadura. Eu nunca vi um tacho tão grande, olha o tamanho disso. Impressionante. Ali tá as pás, né? Eu não sei como é que chama, as colheres, as pás de mexer. E aqui o resultado final, que é o ouro, ó.
Fala galera, Maicão no Mato aqui, começando mais uma trilha. A gente está aqui do lado do Rio Doce, ali na outra margem, a área das tribos Krenak. Aqui na margem esquerda, já estamos aqui na área do Parque Sete Salões. O tempo hoje está meio nublado, caiu uma garoa mais cedo. E o bom da trilha é isso, que o tempo a gente não escolhe. Cada vez é uma surpresa e um desafio diferente. Então a galera tá aqui, tá muito animada, já fizemos as fotos aqui. Bora para mais uma trilha, é isso aí. Pessoal, esse lugar é lindo. Aqui com menos de 10 minutos de caminhada já chegamos aqui no primeiro ponto. Tem uma cachoeira, o guia Marcos falou que ali chega a 1,70, 2 metros de fundura. Tem alguns pontos que é mais de 2 metros. A vegetação aqui ela tá um pouco acinzentada, por conta da falta de chuvas. E uma das primeiras árvores aqui a perder as folhas é a aroeira. Tem bastante aqui no parque. Mas aí nas primeiras chuvas a mata já fica verde de novo. Mas o cenário é bem interessante, é meio acinzentado assim, mas é muito bonito. Vamos que vamos. Pessoal, a gente segue aqui na nossa trilha um pouco mais de 1 hora de caminhada, com cenários belíssimos aqui, O leito aqui da nascente vai seguindo a gente aqui no percurso todo até agora e um cenário cada vez mais bonito do que o outro. Então a gente continua seguindo aqui, montanha acima. O objetivo aqui é a gente chegar lá nas pinturas rupestres, Parque Sete Salões aqui em Resplendor, Minas Gerais. A gente vai subindo aqui trilha acima e o terreno ele vai ficando cada vez mais pedregoso, A gente tem essas rochas aqui que uma parte mais escura, outras mais claras. E o guia estava explicando que isso aqui é arenito e granito. Aí eu perguntei para ele se tem notícia, de já se ter encontrado pedras preciosas aqui. Ele falou que tem uma extração, uma jazida muito antiga que fica na ponta de cima, é dentro do parque, mas fica em outra região aqui. E eles extraem lá uma matéria mais bruta, do que o rubi. Ele chamou ali, acho que é rubito, se eu não me engano. E a gente lembra, a gente está em Minas Gerais. Como o próprio nome diz, é um estado que teve muitas minas aqui, depois do descobrimento, onde sempre encontraram muito ouro, muitas pedras preciosas. E que, enfim, o estado sempre foi aí conhecido pela extração de minério e material precioso. E aí galera, a gente continua subindo aqui. Deixamos a trilha
do caminho da gruta ali e cortamos aqui para a trilha das pinturas rupestres. E o terreno aqui já mudou um pouco, o terreno ficou mais arenoso. Parece que a gente está andando até na beira da praia, né? Por conta da erosão aqui nas rochas de arenito, né? O terreno ficou mais macio. Mas a caminhada continua tranquila aqui. O grupo está bem inteiro, não teve muito desgaste físico. Então daqui a pouquinho a gente vai chegar lá e eu vou realizar um sonho que é, pela primeira vez, ver as pinturas rupestres aí que pode datar aí de 2.000 a 4.000 anos. Pessoal, essa rocha ali em cima, ela é as costas da chamada catedral. É um dos pontos aqui do parque também, né, de visitação, muito bonito. Não vai dar pra gente visitar nesse passeio, né, porque o parque é muito grande, lá é outra rota. Mas é um ponto a ser visitado também nas próximas expedições. Pessoal, a gente está numa área aqui muito interessante, tá vendo? Tem um pedaço de pasto e ali nessa linha é um mato mais alto, né? O que acontece? Essas áreas aqui ainda são particulares. Só que de alguns anos para cá elas se transformaram em área de conservação. Então os pecuaristas não podem mais queimar para fazer pasto. Então devagarinho a gente vai vendo a mudança aqui. A vegetação começa a ficar mais alta, tá vendo? E o pasto, a tendência é ele ir diminuindo. E uma coisa interessante que eu ouvi também aqui de fazendeiros aqui de outras regiões é que a onça pintada ela está aparecendo, né, com mais frequência e está aumentando as áreas dela, as áreas de domínio, né, da onça, justamente porque os pastos estão diminuindo e a área verde, pelo menos que sobrou, né, da área nativa, está voltando ao normal. Então aqui é um ponto que a gente vê essa diferença aqui, né, bem latente aqui aos olhos. Galera, chegamos aqui num ponto que tem uma vista maravilhosa. Olha só. A gente tem um rio doce. Do lado de lá, não sei se dá pra ver no vídeo, mas tem algumas casas ali que são dos Krenak, né? O trilho do trem passa aqui embaixo, beirando o rio aqui. E aqui é a área das pinturas rupestres. Olha só. Tô super ansioso para conhecer. Vamos que vamos. Galera, chegamos aqui no lugar das pinturas rupestres. Para mim até é um tanto emocionante, porque primeiro que eu nunca tinha visto, né? E segundo porque é lindo demais, você não tem ideia, né? Os guias ali falando que, enfim, a gente não tem tanto estudos, né, aqui. Não tem certeza aqui da tinta, né? Pode ser ali um derivado de elementos ferrosos, né? O significado também é um enigma, né?
né? Diz aqui que pode ser contagem, né? Esses traços aqui, contagem de caça, pode ser cenas do cotidiano de caça, mas o que a gente vê aqui é bastante homens, né? Bonecos aqui em atividade de caça e desenhos de animais, isso é bem claro. Agora existem outros símbolos aqui que podem ser letras, outros tipos de comunicação que não dá para dizer o que são, o significado foi perdido na história. Pode ser que seja descoberto, né, daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos, mas independente de qualquer coisa é um espetáculo para a gente poder contemplar e admirar, né, a integração do ser humano com a natureza. É uma galeria de arte natural a céu aberto. Só como curiosidade, essas pinturas aqui datam de 2 a 4 mil anos. Então, quando as pirâmides do Egito estavam sendo construídas, os nossos antepassados estavam aqui, ó, pintando essas paredes. Quando Stonehenge estava sendo construído, os nossos antepassados estavam aqui pintando. Então, a gente tem que valorizar o que é nosso, que aqui é parte da nossa história, né? O nosso guia ali, o Ivan, estava explicando que os antepassados eles escolheram as pedras que têm uma superfície mais plana, né? Para justamente a erosão não levar a arte deles. Então, assim, é uma coisa que a gente às vezes imagina os homens da caverna sem tecnologia, né? Mas eles eram extremamente inteligentes, né? Lógico, né? A arte ao tempo deles, mas muito conhecimento e experiência também, né, para escolher os melhores lugares para fazer as pinturas. Esse aqui é o Ives, está dando um show aí, nosso guia, está dando um show aí de cultura e informação aqui pra gente sobre o parque. Aí, galera, pertinho ali das pinturas tem aqui uma caverninha aqui. Tem aqui muitas fezes aqui de onça, né? As fezes já estão secas, não estão fedendo, então deve ter mais aí nos 3 dias. Mas o fato é que elas passeiam aqui por essa área. Então vira aí. Banheirinho das onças. Se a gente tem os 7 salões lá em cima, aqui é o banheirinho das onças, né? Super organizadas, ó. Usa aqui o banheirinho. E é interessante também para quem gosta de fazer trilha, né? A gente não manda na nossa fisiologia, né? Então, hora que quer dar aquela barrigada, traga aí o seu papel higiênico e não deixe sujeira aqui na mata. Faz igual os tigres ali, ó. Tudo bem limpinho no cantinho e não deixa lixo para trás, não. A galera achou aqui um pé de mangaba. Tava na dúvida se era comestível ou não, até que um dos guias falou que pode comer, né? Eu comi aqui e teve alguém que falou ali que parece Campari, né? Começa com sabor e termina meio amargo, né? Eu não bebo mais, mas lembrei da época que eu tomava e realmente faz sentido. Tá aí, ó, pé de Campari aí, ó. É isso aí, galera, depois desse tibum maravilhoso, a gente vai pegando o caminho aqui para sair do parque. E, bom, o parque aqui tem muitas atrações, pontos turísticos, né? Tem essa trilha aqui, que é a trilha da onça que a gente fez, pinturas rupestres, o pico do Garrafão lá em cima com a gruta, né, dos 7 salões, que a gente vai fazer numa próxima visita.
Tem as catedrais que ficam ali nessa direção. Outras piscinas naturais também que a gente não mergulhou. Então assim, o parque aqui dos 7 Salões é muito grande, né? Tem inúmeros atrativos, cenários lindos, lindos, lindos. Super vale a pena, super recomendo. E nos próximos passeios aí a gente aproveita aí, né, mais das belezas do nosso Criador. Então é isso, Maicão no mato, vem ser feliz com as coisas simples da vida. Para a gente entender a história dos índios Krenak, a gente tem que voltar um pouco na história do Brasil. E a gente lembra que os primeiros habitantes aqui do nosso país foram os índios, as tribos indígenas, diversas delas espalhadas por todo o país. E estima-se que, enfim, alguns estudiosos estimam que eram cerca de 8 milhões de índios. Só para a gente ter uma ideia, na Europa tinha praticamente o mesmo tanto de pessoas nessa época, né? Há 500 anos atrás, cerca de 7 a 8 milhões de pessoas. Então não eram pequenos grupos, eram realmente um povo que era dono aqui do que hoje se chama Brasil, de nossas terras. E era um povo muito pacífico, né? Era um povo muito amigo, muito acolhedor, era um povo que não queria guerra. E se você tem alguma dúvida, eu sugiro você ler ou ouvir aí no YouTube a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele escreveu ao rei de Portugal. Ele era um escrivão ali do navio que foi o primeiro a atracar aqui na nossa costa, na cidade de Porto Seguro, na Bahia, onde hoje é Porto Seguro. E a função de Pero Vaz de Caminha era escrever o que ele encontrou aqui e enviar para o rei de Portugal. E essa carta foi divulgada, né, algumas décadas atrás, e a gente vê ali ele descrevendo os índios, os primeiros habitantes aqui do Brasil, como eram pessoas amigáveis, pessoas acolhedoras, pessoas, ele cita ali até mesmo inocentes, né, porque o europeu ele veio com o desejo de colonizar, né, enfim, de enriquecer Portugal aqui através das coisas encontradas aqui na nossa terra. E só para a gente ter uma ideia, na carta ele descreve ali em algum ponto em que quando o navio atracou ali na praia, alguns índios vieram ao encontro deles e teve um índio que apontou para o pescoço dele, viu um cordão de ouro de ali um dos capitães, viu ali o cordão de ouro, apontou para o cordão de ouro e apontou para o chão, dizendo que aqui nessa terra tinha também ouro. Depois os portugueses mostraram um objeto de prata e os índios ali fizeram o mesmo gesto, apontaram para o objeto de prata e apontaram para o chão, dizendo que nossas terras aqui também havia prata. Isso para a gente ter ideia de como era um povo pacífico, de como era um povo que não tinha ganância nas riquezas naturais e era um povo que recebeu muito bem ali os portugueses, que não queria guerra de maneira nenhuma. Então, nesse contexto, os índios Krenak, eles são os mais antigos habitantes aqui dessa região. E com o passar do tempo, desde que os portugueses atracaram aqui, os índios só enfrentaram dor de cabeça, só tiveram lutas. Se eles foram obrigados a pegar em armas, foi por conta dos europeus que queriam ali tomar as terras deles, né? Eles receberam eles tão bem e depois
entenderam que aqueles espanhóis, os portugueses, né, não queriam ali paz, mas queriam usufruir aqui das riquezas naturais. E são praticamente 500 anos aí em que nossos índios vêm lutando por suas terras, vêm lutando por sua cultura, vêm lutando por seus valores e vêm lutando por tudo aquilo que fazem eles felizes, principalmente o contato com suas terras e o contato com a natureza. E aqui na região de Resplendor, os índios da etnia Krenak, eles são os mais antigos habitantes e donos aqui da região. Eles, hoje, existe aqui um certo conflito, né, de interesse por conta dessas regiões aqui, né? Eles reclamam que a região onde hoje está o parque pertence aos seus ancestrais. Então existe uma certa tensão aqui nessa região por conta dos poceiros, né, que hoje são donos de muitas dessas terras, inclusive terras aqui de dentro do parque, e os índios Krenak, que lutam pelo direito à terra e pelo direito ao acesso. Uma das coisas que me deixou muito chocado é que hoje essa tribo, eles não têm a liberdade de entrar ali no parque, né? Porque eles não têm segurança, eles não têm ali a liberdade de aproveitar as suas próprias terras, com risco, né, de conflitos com fazendeiros, com poceiros e riscos graves até mesmo de morte, né, por conta das guerras aí armadas. Então eu me identifiquei muito com a história dos Krenak, fiz essa camisa aqui para homenageá-los, para ser um representante deles ali no Parque Estadual dos Sete Salões. E assim, o meu desejo era conhecê-los também pessoalmente, né, fazer uma visita à aldeia, e com a ajuda aí de alguns amigos, né, que são amigos aqui dos índios, a gente conseguiu e tivemos o privilégio ali de falar com a Tchombré, né, a senhora Tchombré, que é uma das líderes ali da aldeia, que recebeu a gente muito bem, com muito carinho, com muita simpatia, e bateu um papo ali com a gente, e foi muito legal. Foi realmente um momento emocionante, né, da nossa visita aqui em Resplendor. E os índios Krenak, né, eles são, assim como diversos grupos indígenas do Brasil, eles são um povo lutador, eles são um povo perseverante, né, eles têm as lutas deles, eles querem aqui o Parque dos Sete Salões, ter o acesso, ter a liberdade de entrar ali, né, por conta do rompimento da barragem de Mariana. Eles sofreram muito, né, porque o rio é como se fosse um membro da família deles, e hoje eles não podem tirar do rio a pesca, eles não podem ensinar as suas crianças a nadar no rio, eles não podem ali fazer os cultos, né, e a gente sentiu ali no olhar deles, no coração deles, a dor que eles sentem, né, que são valores com a natureza, que é uma coisa que o homem branco não entende a dimensão que um indígena tem com a sua terra. É lógico que hoje o governo tenta fazer uma reparação histórica, né, eu diria aí uma indenização histórica, e é lógico, passa ali algumas verbas, né, para os índios do Brasil, e eu tinha uma dúvida se era uma recompensa satisfatória, né? Se eles trocariam todos esses benefícios pelas terras deles novamente, né? Pelo direito que eles têm, pela liberdade que eles tinham ali na terra deles. E a partir dessa conversa eu não tive mais dúvidas, né? Sempre que o assunto ia para um outro canto, eles voltavam ali para a área dos Sete Salões, né? Que é onde a gente comentou que ia fazer a trilha, e os olhos deles brilhavam quando eles lembravam do acesso que eles tinham ao parque, de poder levar suas crianças para conhecer as pinturas rupestres,
de poder ensinar os seus filhos a nadar no rio, de poder subir até as cavernas que ficam no pico do Garrafão, né, que a gente vê ali coberto por nuvens, de poder fazer os cultos deles lá, de poder dormir nas cavernas, de sentir a natureza ali como se fosse um membro da família deles, e o brilho nos olhos, o rosto brilhando, lembrando ali, né, dos momentos em que eles podiam acessar aquela área e aproveitar toda aquela natureza. E hoje eles não têm essa liberdade e realmente não tem dinheiro no mundo que pague ali os danos que eles tiveram, os danos emocionais, os danos históricos, os danos culturais, os danos religiosos. Então, para mim foi muito chocante, né? Foi muito marcante, foi muito profundo. E fica aqui esse vídeo como a minha contribuição, né, pela luta das causas indígenas. É lógico que hoje as questões são muito mais complexas, a sociedade precisa da pecuária, precisa da mineração, né? Mas os assuntos não são simples de resolver, mas precisamos de encontrar consenso, né, nessas questões e encontrar ali um resultado satisfatório para ambas as partes, que é hoje os Krenaks não estão ali, não pode dizer que resolveram a situação, que está resolvida, porque o que eles mais querem é ter a liberdade, é ter o acesso ali das suas terras e das terras dos seus ancestrais. Pessoal, eu tô aqui com a dona Tchombré. Acertei o nome? Acertou. Ela que é uma das líderes aqui da aldeia dos Krenaks aqui em Resplendor. Né? A gente bateu um papo muito legal aqui, foi um prazer conhecer aqui a aldeia. Né? Eles têm uma luta tremenda aqui para conseguir, né, continuar com o espaço deles aqui, com os direitos deles. E desde já eu queria agradecer a ela, né? E muito obrigado. Tá? Ela vai deixar algumas palavras também para a gente, para os nossos seguidores. Ông kre him pa cá, hinak pip ning kre, te kre him cho amia marang, hay chok takruk tung pip ne, takruk kre pip ne, maret ke ning grana imbanda wa ke hinak mendem beng, kre him mo kanjo ning ger chopat chana takruk tung. Então, a senhora ajuda a traduzir que a gente lá não entendeu nada, hein? Eu tô falando que eu fico agradecido com a vinda de vocês, a gente agradece muito a vocês, a gente pede muito a Deus. Eu tô pedindo muito a Deus para vocês, que vocês foi um coração bom que foi lá da gente, valorizou a gente valorizou vocês também, que a gente fica agradecendo muito vocês, ter conhecido, né? E a gente fica muito alegre. Seja bem-vindo para visitar esse parque, Parque Sete Salão. A gente que agradece, foi um prazer, uma alegria. Eu cheguei a arrepiar aqui ouvindo ela dizer essas palavras aqui na língua na língua Krenak, né? Realmente fiquei aqui arrepiado e muito obrigado, tá? A senhora, ao Lírio. E obrigado a você, a senhora e a toda a tribo aqui, que vocês continuem aí nessa luta e que tenham muitas vitórias aí, né, para poder comemorar. Ai, obrigada, né?
aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz.